Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã, amanhã do dia 25 de março de 2025, uma terça-feira com 27 graus nesse exato momento em Ribeirão Preto, uma manhã ensolarada, a possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 62%, por conta de uma chuva que caiu nas últimas 24 horas aqui em Ribeirão Preto. Nós teremos hoje 32 graus de temperatura. Sensação térmica, 36 graus. E a mínima foi hoje, logo pela manhã, de 21 graus. Então, a temperatura novamente volta a subir, né? E nós temos aí uma amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima, de 11 graus. E isso causa muitos problemas pulmonares, problemas respiratórios em muitas pessoas. Então, você que está aí e que tem algum problema respiratório, cuide-se bem aí, porque vai ficar seco. Daqui a pouco a temperatura deve chegar aos 32 graus no meio da tarde. É o outono brasileiro dando as suas caras aqui, falando, estou chegando. Muitas vezes aparenta estar frio, né? Ontem mesmo aqui para os motoqueiros em Ribeirão Preto parecia que estava frio, mas era a sensação térmica de 29 graus, 27 graus, no meio do dia. Então, todo mundo que é ribeirão pretano sabe que isso causa alguns problemas para aqueles que andam de moto. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Nós estamos no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Nós estamos sofrendo, tá? Ribeirão Preto está sofrendo com uma situação de pernilongos. O mosquito Aedes aegypti está causando muitos problemas. E também com problemas com o tal do escorpião. Então, escorpião e mosquito Aedes aegypti estão atacando em todos os lugares. Não é somente Ribeirão, não. Muitos lugares estão sofrendo com esse problema, mas Ribeirão um pouquinho mais acentuado, e isso está dentro das casas. Você precisa limpar a sua casa de tal forma que não cause nenhum problema para você. Tijolo, telha velha, madeira velha, aquele resto de construção civil que está lá entulhado, que você fica achando que vai usar na próxima reforma que você fizer, joga fora isso, irmão. Acaba com isso, porque senão o escorpião vai proliferar aí dentro da sua casa, né? Ele vai aumentar a sua prole aí dentro da sua casa e você muito provavelmente vai ser picado por ele. Uma hora ou outra isso acontece, tá? Então, o pedido é para que não se deixe nenhum tipo de situação favorável para os escorpiões. Muito menos para o Aedes aegypti. Esse mosquito rajado, esse pernilongo, ele pode te matar. Se a dengue que ele te transmitir, ou que ela te transmitir, for hemorrágica, você pode vir a óbito. É duro dizer isso? Mas acontece dentro de casa de pessoas que estão avisadas há muito tempo, pessoal. Gente que ouve todos os dias aqui a gente falar, cuida aí da sua casa. Mas a pessoa não cuida, sabe? Ela não aceita conselho, não aceita saber que dentro da casa dela pode estar tendo um ambiente favorável para esse mosquito. Então, olha, se você quer ficar livre de escorpião e de mosquito Aedes aegypti, de não ter nem dengue, nem zika, nem chikungunya, muito provavelmente por causa daquilo que está dentro da sua casa, no seu ambiente. Então, se você não quer, limpe a sua casa, tá? E outra coisa que precisa alertar aqui, aqueles que são teimosinhos, que não gostam, que estão fazendo exercício entre 10 e 16 horas, cuidado, principalmente hoje. O sol está ensolarado, está limpo no tempo, o sol vai brilhar forte até umas 2h30, 3 horas, pode causar uma insolação e uma desidratação. Exercícios ao ar livre não é favorável nesse tempo de sol muito forte e em tempo nenhum, né? Então, o conselho não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Você entendeu? Que é entre 10 e 16? Então tá bom. Se você entendeu, tá dado os recados. E eu quero falar com você hoje a respeito de um assunto. Gente, esse assunto aqui
deixa muitas pessoas de cabelo em pé, né? Deixa. As consequências profundas de nossas escolhas. Tem gente que leva isso só pro lado político, tá? Mas é escolhas de todas as situações. As consequências são profundas. Tem gente que escolhe mal as roupas e depois fica dizendo que não tem roupa. Tem gente que escolhe mal a comida que vai comer e depois passa mal, tem que aparecer numa UPA ou acabar num hospital. Outros fazem escolhas de acelerar mais do que deve numa via que não é compatível com aquela velocidade e depois sofrem o dano. Outros fazem algumas ou tomam algumas decisões que fazem algumas escolhas de deixar a casa suja. E aí, sabe o que acontece? O mosquito vai lá e faz o seu ambiente para ter a sua prole ali, né? Aí fala assim, tá, e tudo que você escolher tem consequência. Sejam elas boas ou ruins. As consequências profundas de nossas escolhas. Então presta atenção nisso que eu vou falar, que está na Bíblia, é Bíblia, tá? Você precisa necessariamente entender, ó. Quando Jesus disse assim, ó, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que se você quiser a paz que está nele, e aí você vai ter que decidir, você vai ter que escolher, se você quiser que a paz que ele pode proporcionar a você, você precisa escolher ele como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que ele está dizendo, deixo-vos a minha paz vos dou, está dada a paz. Mas ele não dá uma paz passageira, momentânea. Não a dou como o mundo a dá. Por quê? A do mundo é passageira. A do mundo, ela de uma hora para outra desaparece. E às vezes ela aparenta estar mais duradoura do que realmente é. Olha lá, aí ele vem e fala assim, ó, não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Quando nós lemos esse texto, a gente fica bem empolgado com aquilo que pode acontecer na vida de cada um de nós, concernente às nossas escolhas. E é de escolha que nós estamos falando, né? Aí está realmente uma encruzilhada e muita gente precisa escolher. Escolha o lado que é bom, escolha a vida. É quando colocou-se diante do povo de Israel a situação de dizer assim, ó, eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte. Escolha a vida. Escolhe a vida. Eis que eu estou falando para vocês há muito tempo de não deixar sujeira dentro de casa. Escolhe viver num lugar limpo. Para quê? Para que você não seja picado pelo mosquito da dengue? Para que você não seja picado por um escorpião? Escolhe não andar acima da velocidade numa via que não é compatível a essa velocidade. Escolhe tomar algumas providências para que você não tenha nenhum tipo de situação desfavorável. Escolhe comer coisas que são favoráveis para você. Escolhe não fazer exercício entre 10 e 16 horas. Escolhas. E aí, nós caímos naquela situação que fala assim, ó, presta bem atenção aqui, ó. Presta atenção nisso, que isso aqui é importantíssimo. As consequências são profundas. Presta atenção que as consequências são profundas. As consequências são profundas das nossas escolhas. E aí vem e fala assim, ó, olha aqui. Existem bênçãos para a obediência. Existe bênção para quem é obediente. A Bíblia está falando aí que existe bênção para... Então, escolher servir a Deus traz consigo uma situação de promessa de paz, de alegria, um propósito, e que a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas vai ser assim todos os dias. Se você decidir servir a Deus, você vai ter
uma promessa, você tem a promessa de paz, um propósito, e terá a presença constante do Espírito Santo na sua vida. Veja o que diz João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz. Lembra que eu li aí? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorizam, nem tenham medo. Então presta atenção. A situação é obediência profunda. Você precisa obedecer. Por quê? Porque tem bênção para aqueles que obedecem. Mas tem um outro problema. Esse já é para aqueles que teimosinhos, sabe os teimosinhos? Os teimosinhos caem nessa outra situação aqui, ó. Vão sofrer dores. Existem dores de desobediência. Existe. Percebe que se você não limpa a sua casa, se você anda acima da velocidade, se você não olha para ver se tem algum recipiente ajuntando água que pode ser favorável para um criadouro do mosquito Aedes aegypti, você vai ter que sofrer a dor. Afastar-se de Deus é a mesma coisa. Seguir a outros deuses é a mesma coisa. Sejam eles quem for, ou qual for. Inevitavelmente, você terá consequências negativas na sua vida. Vida espiritual, na vida emocional, na vida física. Romanos no capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não é gratuito porque é de graça, não. É gratuito porque já foi pago, tá? Foi pago um alto preço por mim e por você. Então, presta atenção, que quem não obedece sofre dores, mas quem obedece não sofre essas dores. Mas o salário do pecado é a morte. O que está falando? Se você peca, se você erra, se você não obedece, se você não aceita conselho, se você é uma pessoa daquelas que gostam, obstinadas, que não gostam de receber conselhos, presta atenção. Você pode vir a óbito com um problema de dengue hemorrágica. Porque o mosquito que está transmitindo aí, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Eu falo isso todo dia. Cuidado também, não faça exercício entre 10 e 16 horas. Dores da desobediência. Qual é a dor da desobediência de fazer exercício entre 10 e 16 horas? Insolação, desidratação, problemas graves, que aí você vai ter que enfrentar uma UPA, um hospital, fazer hidratação, tomar algumas injeções, sendo que você poderia evitar. Entende? Todas as nossas escolhas têm consequências. Eu fico abismado quando uma pessoa em época de eleição, época de escolha dos nossos representantes, assim, eu não vou me meter nisso não, nem vou escolher, eu detesto esse negócio, eu acabo, gente, eu também não gosto. Não é que eu não gosto de política, eu não gosto das atitudes daqueles que estão se dizendo políticos, tomam depois que assumem os cargos, é isso. Mas a política é boa. A política é boa quando é favorável para a população. Você querendo ou não, vai ter alguém lá te representando. Então escolhe alguém que presta, alguém que você goste, para poder você não sofrer consequências profundas de dor. Porque tem consequências profundas também de alegria, de paz. Profundas, assim, muita paz. A outra coisa que está também nessa situação das consequências profundas é o testemunho para o mundo. Nossa escolha, a nossa, de cristãos, deve servir a Deus. De servir a Deus, deve impactar as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que nos cercam, sabe? Porque não adianta nada também você falar que é cristão e agir como um ateu, ou com alguém que não crê em nada e não quer nem saber, e está tudo certo e vamos para frente. Uma vida de fé autêntica pode ser um poderoso testemunho do amor e da verdade de Cristo. É assim, vida de fé autêntica.
Mateus, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, ao nosso Pai que está nos céus. É isso. As suas atitudes, suas boas obras vão glorificar a Deus diante dos homens, e eles vão ver que você é um cristão verdadeiro a partir do momento que você decidir servir a Ele, demonstrando isso para com os outros, o amor para com os outros. É assim. Então preste atenção. Nós estamos vivendo dias em que o amor está se esfriando, né? Está cheio de gente falando aí, o amor está se esfriando, o amor se esfriou, o amor... E eu vou falar uma coisa aqui para você. Quando Jesus voltar, Ele precisa encontrar-nos ligados nele. Lembra lá o primeiro que eu falei? Nós precisamos estar ligados na videira, nós precisamos estar tendo um relacionamento com Deus, precisamos estar andando com o Espírito Santo, precisamos estar dando bom testemunho diante do mundo. É assim. Nós precisamos. Ah, mas se eu não estiver aqui quando Jesus voltar? Se eu não tiver, você já deve ter passado para a eternidade, porque aqui ninguém daqui a 50, 100 anos vai estar aqui. Ah, eu com mais 50 já vou estar bem idoso, então não estarei aqui. Você que está me ouvindo, às vezes você está com 5, 6, 7, 10 anos, pode ser que você esteja lá nos 60, nos 70. Mas você não vai ficar esperando. 200 anos, ninguém vai bater. Essa casa de 200, esquece. Os Matusalém da vida já acabaram. Presta bem atenção. Você vai ter que se encontrar com Deus na eternidade. Como você vai estar, aí decide agora. Então, o testemunho para o mundo nós precisamos dar. E a última consequência é a seguinte: a perspectiva da eternidade. Nossa decisão terrena, é isso que nós precisamos entender. Nossa decisão terrena, as nossas escolhas terrenas, elas implicam também na eternidade. Você toma decisões aqui que podem afetar o mundo físico agora, nesse momento. Mas o mundo espiritual também pode ser afetado. Existem escolhas que você faz aqui, agora, que afetam a sua eternidade. Servir a Deus afeta a sua eternidade. Mas a sua decisão é na onde? No mundo físico. Você precisa tomar essa decisão enquanto você está vivo. Dizem aí por aí que enquanto há vida, há esperança, né? É verdade. Enquanto você está vivo, você pode decidir servir a Deus. Por quê? Porque a vida eterna, ela é real. E se você quer passar a eternidade ao lado de Deus, você precisa escolher servir a Ele enquanto você está no mundo físico. É o mundo físico decidindo o mundo espiritual. Aí você fala assim, mas como que é isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. Lembra que eu falei? Foi pago um alto preço? Preço de sangue do único Filho de Deus, o único Filho que Ele tinha. Através dele hoje nós podemos ser, ou podemos ter o poder de sermos feitos filhos de Deus, mas através de Jesus Cristo. Percebe? Você precisa decidir aquilo que Ele convidou. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
ninguém vai se encontrar com o Pai se não for através de Jesus Cristo. É isso. E aí você pode ficar pensando nesse momento que às vezes as pessoas fazem ou tomam decisões que não são favoráveis. É verdade. É verdade. Tem gente que toma decisão que não é favorável num monte de coisa. Mas avisado está, e avisado deve ficar. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe os vossos corações, e nem tenham medo, nem se atemorizem. Se você for continuar lendo, você vai ver: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele foi preparar lugar. E onde ele estiver, nós estaremos com ele. Tá bom? Por isso, você que aceitou Jesus agora há pouco aí, eu fico muito feliz pela sua vida, agradecido a Deus porque você está nesse momento tomando a melhor decisão da sua vida, e eu quero orar com vocês, com todos vocês nesse momento. Vamos orar pelas pessoas que estão precisando de uma bênção especial. Isso. Nós tivemos aí um aviso de pessoas que estão nesse momento com problemas respiratórios, com problemas de dengue, com problemas que são causados por essa seca, e muitas vezes a poeira causa problemas para essas pessoas que estão estressadas por causa dessas situações. Então, vamos orar uns pelos outros. Orando uns pelos outros, consequentemente nós seremos sarados, tá bom? Vamos orar. Você está com a sua relação? Se você não tem, faça uma relação para você não esquecer de ninguém. Eu tenho a minha, que já está aí na tela, você está vendo, essa é a minha relação. Eu acrescento, às vezes, algumas pessoas, mas são momentâneas, são passageiras, e agora, daqui a pouco, eu vou diminuindo também a minha relação de oração, tá bom? Vamos orar? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento sobre a vida de todos aqueles que estão vivendo um luto. Aqueles que nesse momento estão passando por uma dificuldade da perca de um familiar, de um amigo, de um ente querido. Que o Senhor possa estar acalentando o coração de cada uma delas, consolando o coração de cada uma dessas pessoas e dando a cada uma delas o consolo que é necessário através do teu Espírito Santo. Eu oro nesse momento, meu Pai, pela vida de todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Alguns deles perderam o provedor da família, aqueles que eram o esteio da família, aqueles que eram a coluna principal dessa família. Eu te peço, em nome de Jesus, socorre essas pessoas e dá graça a cada uma delas. Eu oro por todos aqueles que estão nesse momento em dificuldades, aqueles que estão padecendo algum tipo de tristeza, de angústia, de tribulação, de opressão, depressão, possessão, aqueles que são nesse momento, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua. Eu oro pela Dona Maria José e o Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Neia e o seu Fernando. Oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, pelo Eduardo de Piracicaba. Eu oro pela família da avó Neuza, sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessa família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças que estão nas escolas, jovens, adolescentes, adultos que estão nas faculdades, universidades, aqueles que estão nesse momento assentados em um banco escolar e que estão sendo ministrados por essas pessoas, por esses professores que também estão e são foco na nossa oração. Que o Senhor abençoe cada um deles.
cada criança, cada jovem, adolescente, adulto e também os professores e toda a estrutura, todo o ambiente escolar. Eu oro por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, aqueles que estão em casa se recuperando e estão sendo cuidados por um cuidador. Nós abençoamos a vida de cada um dos cuidadores, dos parentes, amigos que estão cuidando dessas pessoas. Eu oro também pela vida daqueles que estão cuidando da relação de pessoas que estão aguardando vaga nesses ambientes hospitalares para poder passar por uma cirurgia, por uma intervenção cirúrgica. O Senhor dê graça, sabedoria a cada uma delas e que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre a vida de cada uma delas. Deus, eu oro por aqueles que são empregadores e empreendedores, aqueles que são empresários nesse nosso Brasil, que geram emprego para aqueles que já estão empregados, que abrem portas para aqueles que estão desempregados. Eu oro para que o Senhor abra a mente de todos eles, empregadores, empregados, desempregados, que todos eles estejam capacitados através do Teu Espírito Santo, para que tenham a mente aberta de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor possa estar dando a cada um deles o poder de decisão e que eles possam, nesse momento, estar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez na vida de cada um deles. Eu oro agradecido, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz com Deus e uma grande terça-feira para todos vocês. Voltamos mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas que o Senhor te abençoe e continue guardando a sua vida. Deus abençoe.